Galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, onde estou agora, né? Kawaii, TikTok, Instagram. Deem um like caso gostem do conteúdo. Bastante notícias aqui, bastante assuntos, né? Bastante opinião aqui no dia de hoje, né? Dia 15, feriadão aí, né? Bom, a gente está percebendo aí nas mídias, né? Que vem dizendo que o PEC tem bastante participações em gols, fazendo gols ou dando assistência para gols. Perfeito, maravilhoso, tem que continuar no Vasco, a não ser que seja vendido, que haja uma proposta muito grande por ele. E aí possa se fazer dinheiro, mas isso que eu falo, né? Pedrinho poderia, nessas situações aí, impedir uma venda por valor irrisório, ou se não fosse irrisório, não tão bom quanto a gente acha que o PEC vale, que ele é promissor, né? E não obstante, tomar decisões erradas, tipo, tem que dominar e chutar, ele toca, tem que tocar para o lado esquerdo, ele toca para o lado direito, tem que tocar, ele chuta. Isso com o tempo vem. Isso aí é inato a craques, e o PEC, notadamente, não é craque. Inclusive, craques hoje tem poucos no Brasil, né? Pouquíssimos no Brasil, né? Então, o PEC é um desses garotos aí, junto com o Marlon, que, a meu ver, tem que estar no grupo, tem que ser titulares, se for o caso, mas se tiverem jogadores mais experientes para jogarem, ele entra para compor, entra para melhorar o time e não para resolver, né? Eu sempre falo aí a expressão de pessoal mais idoso, né? O PEC não é mais garoto, mas também não é aquele cara que você pode dizer experiente, blá blá blá, né? Então garoto decide jogo de garoto. Jogador experiente resolve jogo de experiente. Às vezes o PEC pode resolver jogo de experiente, mas não é exigir dele, cobrar do Marco, do Marlon e etc. Eles entram para compor, para melhorar o Vasco, seja de uma substituição, quando algum jogador mais experiente, melhor, não possa jogar e etc. E se vierem como titulares, também não é exigir que eles resolvam o mundo para o Vasco, né? Então é isso aí. PEC é uma prata da casa, como o Marlon Gomes é. E como o Figueiredo até pouco tempo era, lembra? Ano passado lá, fazendo gol contra o Bahia de falta, em São Januário. Pô, é o próximo craque do Vasco. Teve uma queda. E eu acho ainda que falta achar uma posição para o Figueiredo, né? Porque pela esquerda ele não joga muito bem. Fixo como ele jogava na base, fica difícil, que tem um Verrete. E disseram aí que ele poderia ser adaptado na lateral direita, né? Treinamento. Vamos ver. Bambu a gente já sabe que não pode ser adaptado na lateral direita, além de ser um fraco zagueiro, bom para ser reserva de quando em vez, né? Então é uma questão de se pensar aí. E não é que o Ramon Dias não utilize a garotada. O momento, 9 pontos, né? Até chegar agora aos atuais 40, não era para contar com garoto, né? Não rola. A gente não ia chegar nessa pontuação aí, e agora no próximo jogo, ganhando o Cruzeiro, indo a 43, ficando a 1, 2, 3 passos, no máximo 46 pontos, dizem os matemáticos, que o Vasco estaria aí a salvo de queda, da 5ª queda para a 2ª divisão, mesmo o Vasco sendo um time rico, né? Tendo sido vendido para a SAF. Bom, mais notícias aí, né? Começou campo e bola ainda. O Maicon não é um zagueiro ruim, mas garoteou no gol que ele levou de cabeça nas costas dele contra o América Mineiro. Rever esse lance 50 mil vezes, né? Para entender que não pode lá 2 jogadores do Vasco, sendo que esse aqui é menor do que os dois, fazer gol nas costas do Maicon e na frente do outro zagueiro, do outro jogador, que eu não lembro agora se era zagueiro. E o Léo Jardim também
Não vou colocar a culpa em Léo Jardim, pelo amor de Deus, tinham 2 zagueiros, ele fica dentro do gol. Mas foi ali bem próximo da pequena área, poderia ter havido ali uma verificação do erro dos caras e tal, mas não posso culpar o Léo Jardim. Pensando bem, tinham 2 na bola, né? Ele ficou dentro de campo, dentro do gol, e é isso aí. Maicon tem que rever essa jogada várias vezes e não garotear mais como fez, né? Podia ter nos custado 2 pontos, que a gente ganhou 3 e só podia ter ganhado 1, né? Foi sorte. Bom, começou a transição aí. Já falei ontem isso, vou só repetir aqui, né? Ajudar nas contratações, posicionar aí Brax e Lúcio Barbosa, que não entende de campo e bola. Quem vai ficar à frente do Vasco para contratações? Abel Braga parece que está sendo afastado, está saindo porque tem problemas de saúde e blá blá blá. É um ponto, né? Disseram que o Pedrinho foi convocado não é a palavra, queriam o Pedrinho para trabalhar na SAF, como gestor da SAF para campo e bola, né? Antes dele se candidatar e vencer as eleições. Então poderia ser um ponto dele colocar alguém, dele ficar mais próximo aí, e não ficar só cuidando de patrimônio, né? Como sede e tal, que ele pode delegar para outras pessoas isso aí, até porque ele não é engenheiro, né? Se ele entrou aí com um mote de reconstrução de São Januário, do entorno, sede náutica, CT e tal, ele não precisa estar lá porque ele não é engenheiro. Então ele pode delegar e ficar à frente aí do que mais ele sabe fazer. Porque segundo ele é comentarista e trabalhava na Globo, sabe tudo de futebol, é a hora dele provar aí que sabe tudo de futebol, notadamente nessa questão aí de ser o cara que vai policiar, ou então não deixar cagadas mais no futebol, né? Porque auditar e fiscalizar a SAF é obrigação dele. E quando ele se candidatou, nas primeiras falas dele, ele não batia de frente com a SAF. Estratégia? Talvez. Porque o opositor batia de frente com a SAF. Ele não bateu de frente com a SAF. Mas agora, já eleito, num programa de entrevistas aí, ele começou a criticar a SAF, que a SAF deixou muito tranquilo, não fiscalizou, não auditou, que a diretoria não fiscalizou, não auditou a SAF, que a diretoria ficou muito aquém do que deveria ter sido o papel dela. Então está na hora agora do Pedrinho, como presidente da diretoria da instituição do CRVG, policiar, fiscalizar, auditar todos os passos da SAF. Porque, friso aqui, 30% de 100 é coisa pra caceta. Então ele pode e deve ser ouvido. Até ao argumento de que a SAF quer ganhar dinheiro com o Vasco, tem que escutar, em tese, quem está dizendo que sabe aí. Eu sei que ele é um ótimo comentarista, né? Agora vamos ver como gestor, como um possível cara que vai mandar aí, ou pelo menos falar, para ser ouvido no futebol, perante aos estagiários da SAF, que nada entendem em futebol. É a primeira incisão delas, né, deles, da SAF, no futebol, né? E não sei se muda muita coisa não, porque a SAF do Bahia é péssima, a SAF do Cruzeiro é péssima, né? E só o Cruzeiro, só o Grêmio do ano passado que subiu com Vasco, Bahia e Cruzeiro, não tendo SAF, tá lá de vento em popa, disputando lá em cima Libertadores. Bom, seguindo aqui, como eu falei, hoje tem muitas informações, né? Vamos manter Lúcio Barbosa? Vamos manter Brax? Acho que não, né? O Lúcio Barbosa foi um cala-boca para tirar o Lúcio Melo e para blindar o Paulo Brax. Ele não mostrou coisa alguma que veio esse Lúcio Barbosa. Não deu uma entrevista se posicionando, né? E uma outra coisa que os senhores não estão lembrando é o seguinte: o Brax falou que quem assina a carteira dele é o Vasco. Então como é que ele pode ser em tese, um operário da SAF? Algo está estranho aí, né? Ele confessou que quem assinava a carteira dele era o Vasco da Gama, né? E eu nem sei quem assina a carteira do Lúcio Barbosa. Talvez possa ser o Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama é instituição. Então essas coisas aí ficaram muito mal alinhavadas, né? E os youtubers maiores aí, como Atenção Vascaínos,
como Mário Canja Coelho, como o Dieguinho, que frequenta lá, né, o puxa-saco maior, né, o Chorão, Fábio Azevedo, blá blá blá, ninguém se meteu com isso, ninguém falou absolutamente nada, né, só surfando na onda dos milhares de likes que começaram a obter, que obtiveram, e aí pararam de bater de frente, começaram a ser cheiradores de saco, tanto da 777 e quanto da diretoria. E vou puxar um gancho aqui, porque eu falei ontem, a coletiva do Ramon Dias foi pavorosa. Ninguém perguntou sobre esquema tático, sobre substituições, como o time jogou mal, como ele foi dominado o tempo inteiro pelo América Mineiro. Só perguntavam coisas do Ramon Dias, tipo, como é que está o coraçãozinho do senhor, vendo ontem a torcida, um gol no último momento, o senhor está muito feliz com o Payet. Então eu acho que esses caras todos aí, eles não podem fazer perguntas, porque serão alijados do Vasco, né? Tem uma cartilha. Você vai perguntar o quê? Ah, vou perguntar isso aqui, pode entrar para a coletiva, né? Isso é uma vergonha. Num time democrático que o Vasco sempre foi, não pode haver isso aí, teleguiar as perguntas, né? Nesse time patético do Ramon Dias, que venceu o América Mineiro nas coxas, venceu o Botafogo recuado como um time pequeno, e o Cuiabá sabe a Deus como ganhou, né? Jogando mal, como um time pequeno, pior do que o Olaria. Acho que o Olaria é mais organizado do que o Vasco, né? E eu avisei o América Mineiro, avisei num vídeo meu aqui, no dia do jogo, é o melhor lanterna de todos os tempos. Disputava a Sul-Americana, deu um baile do Vasco em casa e já tinha dado um baile lá na casa deles, né? Que depois eles tiveram um jogador expulso e o Vasco no segundo tempo, mesmo com o jogador expulso, não jogou nada, foi dominado e conseguiu fazer um golzinho lá, né? Bom, Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano, num programa de televisão, se referiu ao Vasco como Vasquinho, aspas, estava torcendo muito pro Vasquinho. Não, Luiz Fabiano, aqui não é Vasquinho não, aqui é Vasco, muito Vasco, seu canalha, aqui é Vasco. Vasquinho, deixa para se referir aí fora do ar, porque aqui tem que ter respeito. A gente pegou você podre, pagou uma fortuna e você não entregou nada pro Vasco, né? A gente tirou você do pijama, trouxe de volta e você não entregou porra nenhuma. Só entregava briga, discussão, era expulso, né? Então mais um canalha aí para falar mal do Vasco. Bom, hoje o Vasco se apresenta aí com um percentual que está chegando próximo a 15%, referentemente à queda para a segunda divisão, né? Nós temos aí 5 jogos, 2 em casa, Bragantino e Corinthians, 3 fora, Grêmio, Cap e Cruzeiro. Acho que 15% está muito alto aí. Acho que o Vasco ganhando agora o Cruzeiro no próximo jogo, que é fácil ganhar o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time lixo, né? Mesmo o Vasco não jogando nada, o Cruzeiro vai propor, né? O América Mineiro também propôs, o Vasco jogou recuado, engraçado, né? Dentro de casa, né? Então mais uma chance aí pra gente tentar matar o jogo aí, com a volta do Marlon, o Rossi mais bem recuperado, Peck descansado, o Hatch também, data FIFA, todo mundo descansado aí, e que se o Ramon quiser jogar de forma covarde novamente, com linha média, né, com linha baixa, que ele possa ter jogadores aí para explodir, para tentar vitória aí contra o América Mineiro, perdão, contra o Cruzeiro, né, mesmo jogando o último futebol pífio que jogamos contra o América Mineiro. Bom, Verratti não vai ser punido, estou cravando aqui, Verratti não vai ser punido. Estou gravando aqui para os senhores. Verratti não vai ser punido. Por quê, Marcelo? Simples. Na súmula não constou que ele tenha feito alguma agressão. Só disse que ele tocou o rosto do jogador do Goiás. Que ele atingiu o jogador do Goiás. Não se reporta a agressão. Então, se a capitulação é atingimento, né, não pode ser agressão. E ele vai ser absolvido. Fatalmente, ele vai ser absolvido. Se não for absolvido, olho vivo aí nos canalhas, né, do Corinthians, do Santos, né, e os outros aí também, Inter, que podem querer que o Vasco fique com a última vaga, que o Goiás já foi, tirando a pecha de rebaixado para Inter, Corinthians, Santos e etc., né, Bahia, etc. Bom, dos meus vídeos, vocês perceberam que eu sempre falei
que o Léo Jardim era um goleiraço, né? Não obstante, temos outro no banco chamado Ivan, né? Então o caminho agora é manter o Léo Jardim, ele tem contrato, e tentar passar um papo, um Rolando Lero no Ivan, para que a gente possa comprar em definitivo ou renovar o empréstimo por mais tempo, porque o Vasco precisa de um grande goleiro e o Ivan um momento é do Léo Jardim, ok? Bom, mais uma vergonha aí, né, para a dupla Fla-Flu, né? Não falei disso aí, que eu fui estudar esse tema. Ao invés de abrir licitação definitiva, que inclusive é uma redundância, porque licitação é definitiva, né? Precário é autorização ou permissão, lançaram aí novo termo de permissão de uso, né? Ou uma chamada licitação provisória, né? Criaram uma nova sigla aí no direito administrativo, né? E aí disseram, não, isso aqui é provisório, não pode ter empresas fora do Brasil que saem de fora do Rio de Janeiro, e blá blá blá. Aí o Vasco, por não ter isonomia, saiu disso aí. E aquela nota do Fluminense, do Flamengo, salvo engano dos dois, ou só do canalha do Fluminense, não retrata que o Vasco foi impedido de colocar Legends e a W Torre, que serão parceiros na gerência, porque tem expertise na licitação do Maracanã. Então ninguém falou isso, e o Vascaíno não sabe. Não abrimos mão do Maracanã, só dessa provisoriedade aí de 1 ano, salvo engano, que os canalhas mais uma vez impingiram o Vasco, sem que a diretoria entrasse com uma ação judicial para impedir isso, né? Que teria que haver uma ação judicial para impedir isso. É a 10ª renovação de algo que tem que haver licitação, tem que haver certame, né? Bem público, mas não querendo, tem que haver licitação. Já falei isso aqui várias e várias vezes, né? Então, mais uma jogada aí canalha de Fla-Flu para afastar o Vasco do Maracanã, que ele é o primeiro campeão por direito em 50 e o primeiro time que pôde escolher o lado que quis jogar no Maracanã. Então não tem lógica. Se mantém as cadeiras cativas, tem que manter o direito do Vasco de escolher o seu lado, de manter o seu lado escolhido há 70 e poucos anos, não sei fazer conta direita agora rápido, 50 para cá. Isso aí. O Vasco foi campeão em 50, né? São 70 e poucos anos. E o Vasco escolheu o seu lado e não poderia ter sido alijado nem do Maracanã e nem do lado que escolheu como campeão em 50, como foi. Bom, Paulo Henrique está certo, não joga contra o Cruzeiro. Quem joga? Pelo amor de Deus, faz um esquema aí pro Piton, pro Mita em menos, ou então, sei lá, bota o Figueiredo ali, nada de Bambu, pelo amor de Deus. O Bambu é patético ali, né? É um a menos, não marca e não apoia pela direita, é um horror. Miranda jogou bem na lateral direita da seleção pré-olímpica, coloca ele ali um jogo, pode ser Miranda, né? Bom, dos males o menor, o Medel não joga porque vai estar no Chile, né? Então, Léo joga pela esquerda e Michael pela direita. Fechou minha zaga. Peck vai ser liberado para jogar pelo Cruzeiro, contra o Cruzeiro, pela CBF, né? E para fechar aqui o nosso tema aqui, né? Vou soltar mais um vídeo aí, porque tem muita notícia importante. O Vasco, na data FIFA aí, tem que tentar mudar esse esquema de jogo, parar de jogar nesse 4-3-3 com 2 pontas espetadas e um buraco, uma avenida no meio de campo, né? Foi assim contra o Botafogo, fomos dominados, foi assim contra o América Mineiro, em que o seu zagueiro, o seu meio de campo, juntamente com o Juninho, acabaram com o jogo lá no meio de campo do Vasco, e o Mastriani lá deitando e rolando os cabelos à frente da zaga do Vasco, porque o Zé Gabriel estava perdidinho, marcando 2-3 no meio de campo. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.